Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, Lei 13.146, 6 de julho de 2015. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos aqui do artigo 1º ao 3º. Gente, o artigo 3º ele é enorme. E temos aí 3 questões. Bora comigo! Livro 1, parte geral, título 1, disposições preliminares, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Vai guardando aí essas nomenclaturas, os conceitos, cai muito em prova. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 186 de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federal, Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto 6.949, cai muito em concurso também, de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência, você vai guardar isso aqui, tá? Olha, é um artigo que cai bastante. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Guarde esse artigo, escute de novo. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3, a limitação no desempenho de atividades e, inciso 5, a restrição de participação. Então, olha, vai ter essa avaliação da deficiência, quando necessária, e tem que ser biopsicossocial por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai considerar os impedimentos das funções e a estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Aí tá aqui uma mudança de 2021, não foi uma mudança, foi um acréscimo, tá? Em que se colocou a visão monocular, classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, que é a questão de NSS, etc. Que vai falar do NSS, essa aqui de 2019, que não vai cair para você isso aqui está junto desse parágrafo. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se, olha lá, inciso 1, o que é acessibilidade? Começa a treinar seu ouvido agora. Então, para fins de aplicação desta lei, consideram-se, inciso 1, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida. Gente, escuta de novo o que é acessibilidade. O que se considera acessibilidade? Desenho universal, né? Como que essa lei considera o desenho universal? São concepções de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. O que significa tecnologia assistiva ou ajuda técnica aqui no inciso 3? Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Isso que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica. O que são barreiras? Aqui no inciso 5, qualquer entrave, obstáculo, atitude, tá, gente? Atitude ou comportamento também é considerado barreira, que limitem ou impeçam a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, ou seja, o apreciar, né, até de qualquer coisa, e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em, olha como as barreiras serão classificadas. Lembra que nós estamos no parágrafo, no artigo 3º. Vamos lá, a classificação das barreiras. Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes. O que é a urbanística? As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, no privado também. Barreiras nos transportes, as existências nos sistemas e meio de transportes. Continuando aqui ainda, o que são barreiras? Barreira nas comunicações e nas informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Aí, barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e de oportunidades com as demais pessoas. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Continuando aqui ao artigo 3º, inciso 5. Comunicação. O que é comunicação para essa lei? Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados ou dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz, digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 6. Adaptações razoáveis. São, então, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação,
saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 8. Mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga ou semelhante. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida. Presta atenção aqui. O que é uma pessoa com mobilidade reduzida? Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Guarda aí, é muito importante esse inciso. O que são residências inclusivas? São unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem em condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Inciso 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. O que significa? É uma moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Inciso 12. Atendente pessoal. O que é esse atendente pessoal? Pessoa membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Guarda aqui, professor, quem quer prestar para diretor, o que é esse profissional de apoio escolar? Tá? Inciso 13. É pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Gente, então, o que é esse profissional de apoio escolar? É uma pessoa que vai ter atividades, né, lá dentro da escola, de alimentação, higiene e locomoção, ajudando esse estudante com deficiência. E ele vai atuar em todas as atividades escolares, nas quais fizer necessária, nos níveis e modalidades de ensino. Inciso 14. O que é um acompanhante? Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Teste. Agora vamos aqui para testes. Olha essa questão aqui de 2021 para professor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visa o que, gente?
A inclusão social e cidadania, a inclusão econômica e empregabilidade, a inclusão financeira e habitação, a inclusão jurídica e identidade. Gente, acabamos de ver. Acabamos de ver, gente, aqui, ó, alternativa A de amor, né? Bora, aqui, ó, alternativa A. Olha essa questão, presta atenção comigo. A Lei Brasileira de Inclusão 13.146, de 2015, tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo tal de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Acabamos de ler. Em vigor com o plano, no Plano Jurídico Externo, de 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto 6.049, de 25 de agosto de 2009. Data de início de sua vigência no plano interno. Fala só para perguntar isso aqui, ó. Segundo a referida lei, podemos considerar pessoa com deficiência. Tá vendo como cai? Ó, 2021. Quem é pessoa com deficiência? A alternativa A. Tem uma limitação motora intelectual? Só isso? Não. B. Apresenta dificuldades de nível físico, intelectual ou sensorial que podem trazer atrasos na vida social e acadêmica do indivíduo? Não, gente, não é, né? Só isso. Ela tem que, olha só, olha a alternativa C. Tem impedimento de quê? De longo prazo. Primeira coisa, guarda esse longo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, nós vimos o que são as barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Alternativa C, né, gente? Aqui, ó. Mas vamos dar uma olhadinha na D. Apresenta impedimentos de curto prazo? Vixe, já arranca fora aqui, ó. Não. E, com prazos de natureza física, mental, intelectual e sensorial que impedem a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gente, não, tem que pôr agora impedimento de longo prazo, tá? Então, alternativa C de cebola. Nós vamos fazer essa questão aqui, nós não vimos ainda o artigo 28, mas dá para fazer, tá? Pelo conhecimento que você já tem, já dá para fazer. O artigo 28 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência incumbe o poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Agora o que? Vamos ver? Inciso 1. O sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida? Sim. O poder público precisa, sim. Ele é ao longo da vida agora, tá? Olha o inciso 2. O aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena? Perfeito. Sim, exatamente. Vamos ver o 3. O projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Perfeito, sim. Deu 4. A oferta de educação bilíngue é ok em Libras como segunda língua? Não! Libras é primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como primeira língua é o contrário, ela é segunda língua, a língua portuguesa. Em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Essa aqui está errada. Olha 5. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, participação e aprendizagem em instituições de ensino. Perfeito! Então, gente, é alternativa, que não tem alternativa? 4, só pode ser A.
E. 1, 2, 3 e 5. Ok? Tranquilo, gente? Aqui para você. Tá mais clean. Olha a outra questão. A Lei 13.146/2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 74, garante à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Perfeito! O artigo 75 afirma que o poder público desenvolverá plano específico de medidas que devem ser renovados. Gente, é só para você saber, tá? A cada período de 4 anos aqui. E caiu, ó, para professor, tá? Você fala assim, nossa, para professor, para professor. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, se prepare para a segunda aula dessa lei federal, o Estatuto do Deficiente. Bora! Se inscreva no canal. Um beijo!